Caros alunos, bem-vindos ao curso de Computação Gráfica do CEDERJ. Esse curso vai ser ministrado por mim, professor Anselmo Montenegro, e pelo professor Esteban Clua. Esta é uma aula introdutória. O que a gente vai fazer nessa primeira aula é introduzir a computação gráfica, apresentando os principais conceitos, definir informalmente o que é a computação gráfica, apresentar as aplicações da área, as diferentes sub-áreas da computação gráfica. Iremos também apresentar um breve histórico do desenvolvimento da área, tá? E, finalmente, iremos apresentar um roteiro de todo o curso para que vocês possam ter uma ideia dos assuntos que iremos ver ao longo do curso. Vamos tentar definir o que é a computação gráfica. A definição da computação gráfica, de certa forma, é uma tarefa árdua. Por quê? Porque a computação gráfica é uma área interdisciplinar. Ela passa desde a matemática, computação, física, algumas sub-áreas da engenharia, até mesmo psicologia. Então, definir onde inicia a computação gráfica e onde termina é uma tarefa complexa. O que vamos tentar fazer nessa primeira parte do curso é mostrar uma definição informal da computação gráfica clássica. A computação gráfica clássica tem por objetivo tomar um conjunto de dados e transformar esses dados em imagens. Então, na verdade, a computação gráfica nasceu com esse objetivo, obter conjunto de dados e gerar uma imagem ou uma informação visual desses dados. Então, nesse momento, quer dizer, no momento inicial da computação gráfica, ela tinha o principal objetivo de fazer visualização de dados. Tá? Então, nos slides que a gente vai mostrar agora, quer dizer, nas figuras dos slides, a gente vai ver um exemplo exatamente desse conceito que eu estou tentando passar. Então, nesse diagrama, a gente enxerga um conjunto de dados que são dados numéricos relativos às alturas de um dado de terreno. O papel da computação gráfica, no caso, vai ser transformar esses dados que estão em representação numérica em uma formação visual. Então, como podemos ver, os processos e ferramentas e técnicas da computação gráfica têm por objetivo, quer dizer, no caso da computação gráfica clássica, tem por objetivo tomar um conjunto de dados, inicialmente numéricos, dados abstratos, e transformar esses dados em uma informação visual que seja mais palpável, de mais fácil entendimento para os usuários. Vamos tentar ver algumas aplicações da computação gráfica. O primeiro contato que as pessoas normalmente têm com a computação gráfica é através de produtos produzidos pela indústria do entretenimento. Tá? Por exemplo, os filmes, as animações, como o caso a animação Shrek, que está apresentada nesse slide. Um outro exemplo é o filme Jurassic Park, onde a gente vê aí uma síntese, né, uma combinação de elementos sintéticos, no caso os dinossauros, com elementos humanos e cenários reais. Um terceiro exemplo é essa película Final Fantasy, que mostra todo o potencial da computação gráfica em gerar imagens cada vez mais realistas, principalmente de objetos que simulam seres humanos. Uma terceira aplicação ainda na indústria do entretenimento são os jogos. Tá? Então, esse slide aqui ilustra um dos jogos mais modernos na plataforma Xbox 360, e a gente pode ver que o grau de realismo da computação gráfica chegou a um ponto tão alto que fica difícil até você diferenciar o que é um videogame e o que é uma animação cinematográfica. Vamos falar um pouco de aplicações talvez mais sérias agora. A primeira delas é a engenharia. Então, um dos papéis da computação gráfica é exatamente permitir que os engenheiros possam visualizar modelos, fazer simulações e auxiliar todo e qualquer outro processo que pertença à área da engenharia. Então, a gente tem nos slides um exemplo de uma plataforma 3D, e tem a superfície do mar também totalmente gerada por computação gráfica. Uma outra aplicação está na área da indústria. Tá? A indústria usa muito a computação gráfica em processos que envolvem tanto modelagem de peças, automóveis, navios, aviões, quanto no processo de simulação. Tá? Como você checa ou verifica a tensão numa coluna, se uma peça vai sofrer alguma fratura. Então, a computação gráfica é essencial nesses processos que estão relacionados com a área da indústria. Uma terceira aplicação está na área da medicina. A computação gráfica é fundamental hoje em dia
na área de medicina para visualização de dados médicos e, eventualmente, também para a realização de diagnósticos, principalmente diagnósticos não invasivos. Tá? Nesse primeiro diagrama, nessa primeira figura, o que a gente pode enxergar é um dado volumétrico. Tá? Normalmente, os dados de tomografia computadorizada e ressonância magnética são representados através de dados volumétricos. O que são esses dados volumétricos? Na verdade, é uma partição do espaço 3D, onde cada elementozinho, cada cubinho vai representar um valor de densidade. Tá? Esses valores de densidade vão ser associados a uma cor e um processo de visualização vai gerar uma imagem final que representa a visualização daquele corpo ou membro do organismo humano ou de um animal, por exemplo. Aqui a gente tem ilustrações de um pé, tá? Isso foi gerado através de computação gráfica. Mais uma vez, eu tenho o mesmo exemplo de um dado aí médico, né? Na verdade, esse exemplo é um corpo humano. Na verdade, esse ser humano ele foi fatiado em fatias fininhas, mais ou menos 1 milímetro. Cada uma dessas fatias foi fotografada e daí deu origem ao modelo volumétrico tridimensional. Mais uma aplicação está na área de visualização científica. De fato, a área de visualização científica é uma das que deu origem à computação gráfica. O objetivo da visualização científica é tomar dados e gerar imagens desses dados de forma a facilitar o entendimento, a compreensão desses dados por parte do pesquisador ou do usuário. Aqui tem um exemplo, né, de uma visualização de proteínas ou moléculas e um outro exemplo onde a gente pode enxergar a visualização da camada de ozônio. Vamos tentar ver a computação gráfica agora de modo mais amplo, enxergando cada uma das suas sub-áreas. A computação gráfica, do ponto de vista mais geral, pode ser entendida como uma área que lida e manipula com modelos, dados e imagens. Vão existir diversos processos que vão estar relacionados a essas três entidades. Cada um desses processos vai definir uma das sub-áreas da computação gráfica. O primeiro deles corresponde à síntese de imagens. A síntese de imagens vai fazer exatamente o processo de tomar dados e modelos e gerar imagens sintéticas. Basicamente, a computação gráfica nasceu nesse momento, quando as pessoas propuseram métodos, dispositivos que permitiam que dados fossem transformados em imagens. Uma terceira sub-área é aquela que lida puramente com imagens. Os dados de entrada são imagens e os dados de saída são outras imagens, no qual foram efetuados processos de forma a melhorar essas imagens e realçar certos aspectos das imagens. Então, essa sub-área recebe o nome de processamento de imagens. Uma terceira sub-área é a que faz o processo de modelagem. Quer dizer, nós tomamos um conjunto de dados e vamos efetuar um conjunto aí de métodos para gerar modelos a partir desses dados, de forma a organizar esses dados e facilitar sua manipulação. A última sub-área, né, é a área de análise de imagens ou visão computacional. Essa sub-área tem por objetivo extrair informações não necessariamente visuais a partir de imagens. A gente vai ver, a partir dos próximos slides, cada uma das sub-áreas e os diversos exemplos correspondentes a cada uma delas. Temos aí um exemplo de síntese de imagens, uma imagem sintética formada por objetos geométricos. Tá? O cenário foi todo modelado matematicamente. A gente tem modelos da câmera, modelos das fontes de luz e o modelo da geometria da cena. Quer dizer, um processo chamado Ray Tracing vai produzir uma imagem sintética a partir desses modelos matemáticos, o que está ilustrado aí na figura. Um exemplo da segunda sub-área é o processamento de imagens. O processamento de imagens é tipicamente utilizado quando se quer tomar uma imagem e realçar certas características importantes necessárias à realização de um determinado processo. Tá? A gente vai ver 3 pequenos exemplos de processamento de imagens. A gente vai ver 3 exemplos de métodos aplicados a uma imagem original. No primeiro exemplo, a gente vai tomar uma imagem colorida e vai gerar uma imagem em tons de cinza. Em muitas aplicações pode ser necessário descartar a informação
de cor, a cromaticidade, e trabalhar somente com a informação de luminância, somente a informação correspondente aos tons de cinza na imagem. Uma outra operação que pode ser efetuada sobre uma imagem é você borrar ou suavizar essa imagem. Muitas das vezes é necessário remover ruídos ou eliminar detalhes que não são necessários a um determinado processo. Isso pode ser feito através de um filtro, tá? Que vai suavizar a imagem, eliminando ruído e detalhes desnecessários. Em uma outra aplicação pode ser necessário que a gente reconheça e detecte arestas. Quer dizer, nós estamos interessados somente nas transições entre os objetos que vão determinar as arestas nas imagens. Vejamos agora um exemplo da área de visão computacional ou análise de imagens. Tá? Uma aplicação bastante comum dessa área é o reconhecimento de padrões. No caso, a figura que vai ser ilustrada no slide é o reconhecimento de uma placa de automóvel. Vejamos um próximo exemplo, que é o tira-teima ou juiz virtual. Tá? Isso é uma aplicação que foi desenvolvida pela PUC-Rio, pelo laboratório TecGraph, tá? Cujo objetivo é reconhecer o modelo geométrico de um campo, uma vez que você conheça somente as imagens obtidas a partir de uma câmera. Uma tendência que tem surgido ultimamente é você combinar todas essas áreas para resolver um problema específico. Tá? Um exemplo é a reconstrução de objetos ou formas tridimensionais. Essa aplicação consiste de um conjunto de câmeras, tá, que está enxergando um determinado cenário, por exemplo, um objeto de interesse. Vão ser tomadas um conjunto de imagens daquela cena ou daquele objeto. E a partir dessas imagens vai ser reconstruída uma forma tridimensional com textura que vai representar aquele objeto que se deseja reconstruir. Vamos dar uma olhada quais são os fundamentos da computação gráfica. Em que a computação gráfica está calcada? A computação gráfica está calcada nos seguintes fundamentos. Primeiro são os modelos matemáticos e os modelos físicos. Em combinação com os modelos matemáticos e físicos, é importante conhecer também formas de representação dos objetos que vão ser manipulados pela computação gráfica, assim como as estruturas de dados. Aí é que entra a parte computacional da computação gráfica. Um paradigma, um modelo muito utilizado para compreender problemas, em geral, da matemática aplicada, sendo a computação gráfica uma sub-área da matemática aplicada, é o modelo ou paradigma dos 4 universos. Esse modelo é formado pela se encontra no mundo real. Então a gente pode enxergar nessa primeira ilustração um dado de terreno. Em seguida temos a versão desse mesmo objeto no modelo matemático. O que significa isso? A gente vai encontrar um modelo matemático que vai estar representando aquele objeto do mundo físico. No caso, é uma superfície bidimensional, uma função f de xy. Por último, a gente vai precisar representar esse objeto contínuo, que é um objeto matemático, no caso uma superfície, através de um conjunto de amostras discretas. No caso, a gente vai representar o domínio através de uma grade, vai tomar amostras, vai coletar valores de altura em cada um dos pontos dessa grade.
E no final temos a representação do terreno, dos dados de terreno, através de uma linguagem de programação, no caso, a linguagem C, utilizando aí uma matriz para representar a grade no espaço ou no universo de representação. Um dos aspectos importantes da computação gráfica são os seus requisitos. Tá? O que deve ser levado em conta no momento em que é desenvolvida uma aplicação em computação gráfica? São dois os aspectos mais importantes da computação gráfica. O primeiro deles é o que diz respeito à eficiência. Tá? Sempre que se implemente uma aplicação em computação gráfica, quer seja de visualização ou análise de imagens, a eficiência é um aspecto importante. Tá? Isso vai ser culminante em processos que envolvem a solução do problema em tempo real. Um outro aspecto que, de certa forma, é conflitante com o aspecto de eficiência é o realismo. Tá? Quanto mais realista é o modelo que a gente vai estar gerando e a solução que a gente vai estar propondo para um determinado problema, mais complicado vai ser fazer esse processo de forma eficiente. É muito comum nos jogos eletrônicos as pessoas usarem truques para poder simplificar o problema. Quer dizer, em momentos em que não é necessário haver interação, é produzido, por exemplo, um vídeo que vai estar representando parte da cena ou da interação com o jogo. E nas partes em que é necessária uma interação maior e que você precisa realmente interagir com o cenário, você diminui o grau de realismo para poder ganhar em eficiência. Vamos falar um pouco sobre os profissionais da computação gráfica. Eles se subdividem em quatro tipos, né? São 4 grupos, na verdade. O primeiro deles são os usuários de aplicações. Os profissionais que trabalham como usuários de aplicações, eles vão trabalhar com aplicativos como o 3D Studio, o Maya, tá? E vão desenvolver produtos através desses softwares. Apesar de eles não necessitarem muito de uma compreensão maior da matemática e das ferramentas e das técnicas que estão por trás da computação gráfica, é sempre bom que eles conheçam os princípios e os fundamentos para que possam operar de forma mais fácil com esses aplicativos. O segundo grupo são os customizadores. Essas aplicações são as pessoas que vão efetivamente desenvolver softwares como 3D Studio, o Maya, um jogo. Tá? Esse grupo é o que, na verdade, esse curso se propõe a treinar. Tá? O que a gente quer é realmente preparar pessoas que sejam capazes de desenvolver aplicações. O último grupo são os desenvolvedores de ferramentas. Essas pessoas elas vão desenvolver ferramentas que vão ser utilizadas no desenvolvimento das aplicações. Por exemplo, as pessoas que desenvolvem as APIs do Windows, as bibliotecas gráficas Java, da linguagem Java, o OpenGL, essas pessoas são os que desenvolvem as ferramentas da computação gráfica. Essas ferramentas elas são normalmente bibliotecas que vão ser utilizadas para que os desenvolvedores de aplicações possam desenvolver seus aplicativos. Vamos ver agora um breve histórico da computação gráfica. A computação gráfica nasceu nos anos 60, tá? Entre os anos 60 e 70, tá? E ela foi motivada muito pela indústria militar e a indústria aeronáutica. Tá? Os primeiros softwares normalmente estavam relacionados ao controle de voo, tá? Simulação de voo. O primeiro aplicativo de computação gráfica foi um aplicativo desenvolvido pela Boeing, na verdade, que era um sistema de CAD, de auxílio ao projeto, né? De aeronaves através do computador. Tá? E um dos marcos aí da computação gráfica nos anos 60 foi a proposta pelo Ivan Sutherland do Sketchpad. Quer dizer, o Sketchpad era um dispositivo que permitia o desenho de primitivas 2D e, além disso, ele bolou um conjunto de estruturas de dados para armazenar essas primitivas que eram desenhadas através de uma caneta ótica. Tá? Então, nesse momento aí foi feito um estudo inicial bastante extenso das técnicas mais básicas da computação gráfica. Nesse momento, a computação gráfica, a visualização da computação gráfica ainda era muito primitiva, porque os dispositivos eram primitivos. Tá? Basicamente, a visualização era feita através de um conjunto de linhas, o que a gente chama de wireframe ou aramado. Tá? Nesse momento também foram desenvolvidas técnicas mais fundamentais. Os problemas principais que as pessoas enfatizavam nessa época eram de visibilidade, problema de recorte, como você modelava superfícies, como você modelava curvas. Então, esse era o conjunto de técnicas que foram sendo desenvolvidas nesse momento. No próximo slide, a gente vai ver uma figurinha do Sketchpad somente para ilustrar.
Aqui está uma figura, né, que mostra o Ivan Sutherland operando aí o dispositivo que foi desenvolvido por ele nos meados dos anos 70, e que motivou muito o desenvolvimento da computação gráfica e foi um ponto aí de início ao desenvolvimento de aplicativos pela indústria, tanto da aeronáutica quanto da indústria militar. Nos anos 80, a computação gráfica começou a se amadurecer um pouco mais. Foi nesse período que foram desenvolvidas várias técnicas que são técnicas de uso comum hoje em dia. Por exemplo, foi nesse período que foi proposto aí a tecnologia de displays raster, tá? Quer dizer, displays que usam informação matricial para armazenar os dados dos objetos gráficos. Anteriormente eram utilizados displays que se assemelhavam muito a telas de radar, eram dispositivos vetoriais. Em consequência dessa nova tecnologia, as técnicas foi necessário adaptar as técnicas antigas para essas novas técnicas, para esses novos dispositivos que são os dispositivos raster. Uma técnica que surgiu nesse período também foi o Z-Buffer. Tá? Essa é uma técnica bastante comum hoje em dia, que é utilizada para você resolver o problema de visibilidade. Basicamente, ela consiste no uso de uma matriz. Essa matriz armazena informação em cada ponto da profundidade da cena, e essa informação da profundidade é utilizada para se resolver o problema de remoção de superfícies escondidas. Hoje em dia, praticamente toda placa gráfica tem uma implementação em hardware do Z-Buffer, que é um método de uso bastante comum. Nesse período também foram desenvolvidas as técnicas de fotorrealismo. Tá? Então foram propostas nessa época o método da radiosidade, que simula o transporte de fótons, né, o transporte de energia luminosa pela cena, e também a técnica do ray tracer, que simula o lançamento de raios para a cena, gerando assim uma foto. Nesse período também foram desenvolvidas interfaces gráficas, né, essas que hoje em dia a gente conhece no Windows e é de uso bastante comum de qualquer usuário. Na década de 90, a computação gráfica definitivamente se consolidou, né? Houve a consolidação dos dispositivos raster. Hoje em dia, todo mundo tem um computador capaz de desenhar gráficos numa tela, no monitor, né? Usando essa tecnologia de matriz de pontos. Foram desenvolvidos os métodos também para visualização volumétrica. Então, a partir desse momento, foi possível visualizar dados de tomografia computadorizada e ressonância magnética. Houve uma maior integração aí do processo de imageamento, né, de geração de imagens com modelagem. Hoje em dia a gente já até tem a técnica aí de modelagem a partir de imagens, que será vista no próximo slide. Nessa época também surgiu os diversos dispositivos e técnicas para aquisição de movimento, que a gente conhece hoje em dia como motion capture, né? Isso é bastante utilizado aí na indústria cinematográfica. E também foi consolidado aí o uso de realismo nas películas, né, nos filmes produzidos aí pela indústria cinematográfica. Vamos ilustrar nesse slide um conjunto de problemas atuais, tá? Um conjunto atual de problemas, na verdade. Então, normalmente esses problemas que são apresentados aqui nesse slide são problemas de ponta, problemas de pesquisa. Tá? O primeiro deles é o que diz respeito à programação de placas gráficas. Quer dizer, hoje em dia se consegue uma grande eficiência nas aplicações de computação gráfica através da programação nas placas gráficas. Quer dizer, o hardware das placas agora é programável e você pode mudar os algoritmos que estão implementados ali no hardware. A programação de placas gráficas está sendo utilizada não somente em computação gráfica. Pesquisadores têm usado a programação em GPUs, né, nos processadores gráficos, também para resolver problemas gerais, problemas de propósito geral. O segundo problema lida com modelos de iluminação mais realistas. Quer dizer, as pessoas cada vez mais estão tentando modelar a interação aí da luz com a superfície de forma bastante realista. Isso se deve ao advento da tecnologia, né? A tecnologia se desenvolveu a tal ponto que a gente tem recursos hoje em dia para poder utilizar modelos cada vez mais sofisticados. Então, por exemplo, as pessoas hoje em dia estão tentando não lidar somente com superfícies que refletem a luz de forma homogênea, mas lidar com formas de interação cada vez mais complexas. Por exemplo, como a luz interage ao atravessar a pele humana e se reflete de volta, por exemplo, ao dispositivo de captura. Um terceiro problema que diz respeito ao tratamento de dados, HDR, que quer dizer High Dynamic Range. Quer dizer, hoje em dia existem dispositivos capazes de capturar aí informação de imagem com uma gama de contraste muito grande, muito maior do que existia até pouco tempo atrás.
Tá? Então, esse é um outro tipo de dado que precisa ser considerado, né, um aspecto que precisa ser considerado no desenvolvimento das aplicações e no tratamento dos problemas também. Quer dizer, com essas novas imagens, a gente consegue agora obter quantidade de informação muito maior do que a gente conseguia anteriormente. Um outro problema aí, de ponta é o problema de aquisição de geometria em tempo real. Hoje em dia, os scanners a laser estão se tornando cada vez mais baratos, né? E o usuário comum tem acesso hoje em dia a formas de recuperar a geometria de objetos do mundo real e incorporar essas geometrias nas suas aplicações. Tá? Um outro problema diz respeito também é como recuperar as características do material, quer dizer, como aquele material reflete a luz que incide sobre ele. Tá? Então, existe uma grande pesquisa aí com o objetivo de desenvolver técnicas de captura de funções que descrevem como a luz interage com o material associado a uma determinada superfície. Um outro ponto de pesquisa diz respeito à modelagem e visualização de pontos. Quer dizer, até pouco tempo atrás, a grande parte da visualização e modelagem na computação gráfica era feita através de malhas. Hoje em dia, você tem uma massa de dados muito grande, nuvens de pontos com uma resolução imensa, e se torna até possível você visualizar o próprio dado na forma bruta como ele é, através dos pontos. Então, existe hoje em dia uma grande pesquisa com o objetivo aí de tentar lidar com dados formados por nuvens de pontos e gerar visualizações e modelos desses dados. Um último tema aí são as superfícies de subdivisão, que são esquemas para representar superfícies suaves através de superfícies iniciais que são poligonais e vão sendo refinadas através de um processo iterativo de forma a convergir para uma superfície suave com propriedades desejadas que as pessoas tenham interesse. Vamos pensar um pouco agora nos ciclos, né, de problemas, nos ciclos de vida dos problemas da computação gráfica. Né? O que acontece com a computação gráfica é que ela faz parte, ela pode ser vista como uma parte da matemática aplicada. Então, diferentemente da matemática pura, áreas que são relacionadas à matemática aplicada têm seus problemas revisitados à medida que as tecnologias vão evoluindo. Tá? Então, por exemplo, alguns dos problemas que têm sido revisitados frequentemente na computação gráfica são os problemas de modelagem, visibilidade, tá? Imaginamento e animação. Por exemplo, modelagem. Como a gente hoje em dia tem scanners a laser, você tem uma outra forma de modelar objetos para serem colocados na sua aplicação. Então, ao invés de você tentar modelar um objeto usando, por exemplo, um 3D Studio, um Maya, um AutoCAD, você pode extrair aquela forma diretamente do mundo real usando o dispositivo de captura. Por exemplo, o problema da visibilidade foi um problema que foi revisitado. Como? Quando as placas gráficas começaram a incorporar o Z-Buffer, isso se tornou muito mais fácil. Quer dizer, como você resolvia o problema de remover superfícies escondidas foi muito mais fácil, porque você conseguia fazer isso diretamente no hardware. Tá? Então, outras técnicas começaram a ser pensadas agora para tentar enxergar o problema do ponto de vista macro, quer dizer, como você usar estrutura de dados para tentar agrupar elementos da sua cena e facilitar o processo de detecção aí das superfícies que são visíveis e outras que não são. Tá? Um último exemplo aí, só para ilustrar, é o problema de animação. Quer dizer, quando surgiram aí a técnica de motion capture, quer dizer, foi possível você capturar diretamente o movimento que um artista, por exemplo, uma bailarina, um jogador, um atleta fazia, sem você precisar simular isso ou implementar diretamente no software. Tá? Você capturava diretamente o movimento do personagem em tempo real e transportava aquilo para a sua aplicação. Vamos discutir agora um pouco sobre que ferramentas a gente vai utilizar no nosso curso. Tá? Existem inúmeras ferramentas que a gente pode utilizar, diferentes linguagens de programação, diferentes bibliotecas gráficas, e nesse momento a gente vai precisar decidir qual delas a gente vai utilizar. Nessa breve animação, a gente pode enxergar toda aquela gama de bibliotecas e linguagens que eu havia falado, que a gente vai ter que em algum momento decidir qual delas a gente vai utilizar. Então a gente pode enxergar aí na ilustração aí que a gente tem o GKS, que era uma biblioteca muito antiga, né? Tem a linguagem Java, que tem a própria API gráfica dela. Por exemplo, tem o Visual Basic, que permite também a gente desenvolver interfaces e aplicações gráficas. Aqui no nosso curso a gente vai utilizar a linguagem C e a biblioteca OpenGL. Para a gente fazer interfaces gráficas, a gente vai utilizar uma biblioteca simples que é a Glut. Quer dizer, não é uma biblioteca muito poderosa, mas para os nossos propósitos ela vai funcionar, porque a gente inicialmente vai desenvolver somente protótipos, né, e vai querer fazer experimentos simples. Então está aqui a linguagem C, OpenGL, o que a gente vai adotar no nosso curso.
Nos próximos slides, a gente vai olhar cada um dos tópicos que a gente vai estudar no nosso curso. Tá? O primeiro tópico foi a aula de hoje, que simplesmente foi uma introdução à área, né, onde a gente viu o conceito da computação gráfica, os fundamentos, as aplicações, o histórico. Né? E as próximas aulas a gente vai ver os seguintes tópicos. A segunda aula a gente vai estudar os dispositivos gráficos. Né? O professor Estevam vai estar apresentando esse tópico para vocês. Na terceira aula a gente vai estudar os objetos gráficos. São esses objetos, né? Quais os tipos de objetos gráficos que a gente vai estar lidando aí no nosso curso. Na quarta aula a gente vai estudar as curvas, né? Como a gente constrói curvas de forma interativa. Isso é a base de inúmeras aplicações gráficas 2D. Na segunda parte do curso, a gente vai estudar um pouquinho como a gente programa a biblioteca que a gente vai adotar no curso, no caso, o OpenGL, como a gente vai fazer implementações através dessa biblioteca. Tá? Em seguida, a gente vai estudar um pouco do pipeline do OpenGL. Na verdade, como que o OpenGL foi construído e quais são as técnicas que estão por trás dele. Tá? A gente vai estudar as transformações geométricas, modelos de projeção e modelos de câmera, métodos de iluminação, como a gente faz escala, recorte, lida com manipulação de janelas, tá? E como a gente efetua a rasterização dos objetos poligonais que vão servir para modelar os nossos objetos. E no final a gente vai estudar técnicas de animação, né, de interação e animação. Tá? A gente vai dar uma olhada um pouco em técnicas que vão lidar com imagens, como a gente armazena imagens, como a gente lida com compactação de imagens e como a gente recupera essas informações contidas nas imagens. Tá? E por último a gente vai dar uma olhada em como a gente constrói sistemas gráficos simples, tá? E como a gente pode utilizar esses sistemas para resolver diversos problemas. Então, muito obrigado aí pela atenção e até a próxima aula.